Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, o amor de Deus encarnado, venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais uma oportunidade de vida, de ar em nossos pulmões, de sangue correndo nas nossas veias, para a gente poder desfrutar do amor do Senhor, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Mais uma oportunidade de ver ao Senhor por meio das Escrituras, amém? Mãezinha, bem-vinda, Imanilde, sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês. Manhã dormiu, depois você me conta. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Deus abençoe a Dona Piedade, que bom estar com a senhora aqui hoje. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos meditar no livro de Cantares, Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Gente, tem muita coisa prática para a vida prática e também questões espirituais de aplicação do amor de Cristo e a igreja. Eu creio que vai ser muito edificante. Quero começar fazendo uma oração, amém? Senhor Jesus, tudo é para ti. Tudo vem de ti, tudo volta para a tua glória. E eu lhe peço, Senhor, que não seja só mais uma live, que não seja só, Senhor, um discurso teológico, mas enquanto estivermos aqui, Senhor, falando da tua palavra, revela aos nossos corações da profundidade do teu amor, da profundidade do compromisso que o Senhor espera da tua noiva. Revela para nós, Senhor, aquilo que os nossos olhos não conseguem, Senhor, absorver só com a leitura. Revela, Senhor, das profundidades do conhecimento de Deus, da intimidade que o Senhor espera da tua noiva. Revela-nos, Senhor, as Escrituras, revela-nos o Cristo, nosso noivo, aguardado, amado, Messias. Revela-nos, Senhor, aquilo que é espiritual e também prático para a vida de cada um de nós. Amém. No nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Deixa eu cumprimentar aqui. O Léo tá aqui conosco, Leonardo, seja bem-vindo, Deus abençoa. E a Alda também já entrou, Ivanete querida, Irmã Rose, sejam todos abençoados no poder do nome de Jesus, amém? Vamos meditar hoje no livro de Cântico. Tô atrasada, assumo na leitura bíblica diária, né? Hoje é o último dia da leitura de Cântico dos Cânticos. Eu dividi assim para a live. Vamos falar de 4 capítulos da leitura do Cânticos dos Cânticos hoje e 4 capítulos amanhã. E a gente começa Isaías na sexta-feira. Amém? E Deus vai dar graça em nome de Jesus. Falando sobre esse livro, gente, esse livro, ele é alvo de muita polêmica. O povo do mundo chama ele de um livro erótico na Bíblia e não consegue compreender como que um livro com tantos termos assim voltados para o relacionamento sexual está num livro tão sagrado quanto a Bíblia, né? Muitos não conseguem compreender. E estudei bastante sobre isso, eu tirei dúvidas com meu marido e eu queria trazer algumas das coisas que nós chegamos à conclusão sobre o livro de Cantares. Amém? Esse livro tem 8 capítulos e ele é uma poesia de amor. Ele é atribuído a Salomão, embora não seja muito certo se foi Salomão mesmo que escreveu. É um livro de discursos entre a noiva e o noivo. A noiva é a Sulamita, né? Ela não aparece em nenhum outro capítulo da Bíblia, nenhum outro livro. E nem aparece qual é a origem dela. Não existe na Bíblia nenhuma cidade chamada de Sulém, por exemplo, para falar que ela é uma sulamita. Mas o fato é que ela era de uma origem humilde. E lembrando que Salomão era o rei, né? Era o rei de Israel, um dos reis mais famosos no mundo. Na época dele era um homem mais conhecido, mais sábio, mais rico. E aí tem essa história, né? Que eu amo, gente. Eu sou uma eterna romântica. Eu amo filme de comédia romântica. Eu amo essas coisas. Principalmente histórias assim, né? De improváveis. O rei que se apaixona por uma plebeia, uma mulher de origem pobre, simples, provavelmente uma pastora. Eu sempre soube que Jesus tem queda por pastores. Sempre soube, desde o início, gente. Abel era pastor, não é verdade? Moisés era pastor, Jacó era pastor de ovelhas, Abraão era pastor de ovelhas. Quando Jesus nasce, o anjo aparece para quem, gente? Para pastores que estavam cuidando de seu rebanho. Davi era pastor. Então Deus, ele sempre ama aquele que está cuidando, né? E o pastoreio, ele traz muito essa ideia do cuidado.
com seres tão frágeis como as ovelhas. As ovelhas são tão frágeis e o pastor é aquele que cuida, sempre simbolizando, levando para Cristo e a igreja, né? Ele é o pastor, nosso sumo pastor. E nós somos frágeis, somos seres tão indefesos, né? Mas que temos um Senhor que cuida de nós. Amém? Vanilda, bem-vinda, minha querida sogra. Que bom que hoje você pôde entrar. Chiquinha, seja bem-vinda também. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos meditar hoje em metade do Cântico dos Cânticos e amanhã a gente termina o livro. Amém? Esse livro, gente, essa expressão Cântico dos Cânticos, ela é uma expressão que vem do superlativo. Quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, existe um senhor, alguém que é alguém importante, tem um título de senhor, mas existe o Senhor dos senhores, ele é o maior senhor, é o superlativo, de todos os senhores, ele é o maior, ele é o Senhor dos senhores. E aí a gente chama ele, Jesus, por exemplo, o médico dos médicos, o rei dos reis, então é um superlativo. Quando a gente fala de Cântico dos Cânticos, a gente está dizendo que ele é o mais excelente. É o melhor de todos os cânticos. É o cântico de todos os cânticos. Isso, em algumas é Cantares de Salomão. Isso mesmo. Algumas versões a gente tem o título Cantares de Salomão. Outras versões, Cântico dos Cânticos, para essa tradução, né? Mas quando a gente pega o hebraico, a ideia é essa do superlativo. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Cântico dos Cânticos. Então é o cântico mais excelente. O melhor. Amém, Soraya, seja bem-vinda, minha querida aluna, fique à vontade em nosso meio. Esse livro, gente, ele é um poema que ele vai celebrar o amor. Isso é o princípio que a gente tem que entender. Ele celebra o amor e aí tem duas vertentes. Tem pessoas que olham para ele só como uma alegoria, né? Antigamente, né, os judeus, até hoje, na verdade, os judeus que não receberam a Jesus Cristo ainda, eles veem esse livro como uma alegoria entre Deus e o seu povo, que é Israel. Nós cristãos entendemos que é uma alegoria entre o Jesus, que é o noivo, e a igreja, né, que somos nós, a igreja de Cristo. Não somos israelitas, mas pela fé fomos enxertados aí nessa promessa e, portanto, somos a noiva de Cristo. Mas o livro de Cantares de Salomão, quando a gente vai pesquisar, fica muito claro que ele é um livro que de fato aconteceu. É um poema verídico entre um casal que estava numa relação de matrimônio e que vai celebrar o relacionamento físico. Existe um apontamento espiritual como existe para todo o resto da Bíblia. A gente vê Jesus em tudo, né? Fala a verdade. Em todas as lives, eu acredito que eu não falhei em nenhuma. Enquanto a gente falava sobre a Bíblia, nós apontávamos qualquer uma das situações para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Mas não quer dizer que não aconteceu. Não é um poema que foi escrito só para representar o que é espiritual. É um poema que aconteceu de um discurso entre dois amantes. E entenda que essa palavra amante significa aquele que ama demais, né? Às vezes a gente tem essa ideia de amante, alguém que está fora da relação conjugal. Não, tipo assim, se eu amo demais chocolate, eu sou uma amante de chocolate. Se eu amo demais outra coisa, eu sou uma amante da música e tal. Então, quando eu digo uma relação entre amantes, são duas pessoas que se amam mutuamente. Duas pessoas que se desejam mutuamente. E na esfera física. É muito importante nós falarmos sobre isso. Eu vou falar várias outras curiosidades sobre o livro, mas em muitos estudos vai falar sobre a necessidade de trazer essa implicação para o físico, porque às vezes a gente tem uma mente muito fechada. A gente pensa que o sexo é pecado e que Deus não tem nada a ver com isso e que é só uma maneira que Deus colocou ali para multiplicar e que quando o casal, mesmo dentro do seu relacionamento, dentro de uma aliança como o casamento, né, que é a aliança, todo casal deve estar debaixo dessa aliança de compromisso, às vezes a gente pensa que esse casal, quando está na sua intimidade, Deus pede licença, sai do quarto, fecha a porta e aí eles têm um momento de intimidade e depois Deus volta. Não é isso. Deus celebra esse prazer que é físico, que foi Ele que deu. E que deve estar atribuído a uma aliança porque foi Deus que definiu assim. Então Deus cria o homem e cria a mulher no jardim. Quando Ele cria o homem, a Bíblia diz que Deus viu que o homem não estava 100% bem.
Não era bom que o homem ficasse só. Deus viu a necessidade de constituir ao homem uma adjuntora para que através daquela união começasse ali a primeira instituição e a mais importante, que é a família. Deus ama a família, gente. Por isso que é a instituição mais atacada pelo inimigo das nossas almas. Porque Deus ama, Ele tem prazer na família. Por isso Ele coloca na relação sexual não apenas a questão da intimidade, da multiplicação, mas o prazer envolvido. Por quê? Por que Deus faria isso, gente? Deus, ele não erra. Deus não... acabei que eu esqueci e deixei lá o prazer. Deixei que o homem e a mulher pudessem ter ali, né? Nós tivemos até uma palestra com a sexóloga, né? Falando sobre isso. Todas ai, gente, eu não lembro o nome direitinho, mas tudo que Deus colocou no órgão, tanto sexual masculino quanto feminino, que vão gerar prazer. Você acha que Deus fez isso em vão? Que Deus, ele não gosta dessas coisas? Isso aqui só está na Bíblia porque refere para Jesus? Não! Deus ama quando um homem e uma mulher, eles estão debaixo de um compromisso, de uma aliança, e eles se desejam, e não apenas isso, eles se cuidam. Eles têm, mesmo nos dias maus, eles têm respeito um pelo outro. Meu Deus, que coisa linda! E Deus, ele tem prazer na aliança, inclusive na intimidade. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o livro do Cântico dos Cânticos vai ter muitas expressões que vão se referir a essa intimidade física entre o homem e a mulher. Não foi um erro colocar ela ali, colocar esse livro ali. Deus está mostrando que ele tem prazer na unidade, na união entre homem e mulher. Ele tem prazer quando isso acontece de maneira respeitosa e compromissada debaixo da aliança do matrimônio. Amém? Por que tudo isso é relevante? Porque esse livro está na Bíblia não apenas por questões espirituais, mas nós temos muito para aprender. A começar pelo diálogo. Eu falei aqui que o livro do Cântico dos Cânticos é um discurso entre a noiva, entre a Sulamita e o Salomão. Inclusive, gente, só uma curiosidade, Salomão em sua raiz significa paz ou pacífico, e Sulamita também significa pacífico, pacífica. Então pode ser que esse nome seja um símbolo, tá? O nome da Sulamita pode ser ali um símbolo, pode não ser o nome verdadeiro dessa noiva, né? Dessa esposa de Salomão, mas fato é que eles tiveram um matrimônio estabelecido. E só nesse matrimônio que eles aproveitaram ali dos prazeres, né? Isso é muito importante, gente, porque inclusive tem uma parte aqui no livro de Cânticos que fala assim: não despertem o amor antes da hora. Não despertem o amor antes da hora. E aí a gente pode entender isso pro lado espiritual, depois eu vou falar sobre isso, para Jesus que veio no tempo certo, ou podemos levar também para os jovens, para os solteiros, que muitas das vezes não... se guardam para uma aliança e acabam querendo aproveitar dos prazeres, né, físicos que vêm da relação sexual antes do cuidado e da proteção da aliança, e isso vai gerar muitas consequências e sérias consequências físicas e espirituais e emocionais também. A gente vai ver isso na psicologia, quantas vezes uma menina que se deitou com um rapaz, né? E aí depois ele largou ela, porque eles não estavam debaixo de uma aliança de compromisso, e ela nunca esquece aquele rapaz. Por quê? Porque ela se deitou com ele. A Bíblia diz que quando a gente se deita com alguém, a gente se torna um com aquela pessoa. Então as implicações espirituais, físicas e emocionais da relação sexual são enormes. São enormes. Não quer dizer que Deus não redime e faça novas todas as coisas, mas a gente vai sempre aconselhar para o jovem: se guarda para o casamento. Se guarda para aquele que quer você debaixo de uma aliança. Ele não quer só te usar, ele quer cuidar de você. Ele quer prover para sua vida, por isso que ele está debaixo de uma aliança. Por isso que ele quer casar, porque ele quer te dar um lar, um teto, proteção, e não apenas usar você. Então é o que a gente sempre fala para as jovens que nós conhecemos, para os jovens, né? Se guardem glória a Deus, minha amiga Alda por aqui. Ah, a Alda é sua amiga, Nilde? Você compartilhou? Que bênção!
Por isso a segunda aliança não é bem vista por Deus. É muito difícil falar sobre o segundo casamento, né, Alda? Muito difícil. Eu acho talvez um dos temas mais complexos. E como eu disse, Deus faz novas todas as coisas e Ele redime qualquer transgressão. Mas é muito difícil definir, sabe? Porque muitas pessoas que estão no seu segundo casamento, que cometeram erros, mas não quer dizer que Deus, então, aquele segundo casamento, Deus, Ele rejeitou e aqueles dois vão pro inferno. Eu acho muito sério nós definimos quem vai pro céu e quem vai pro inferno, né? Acho, não tenho certeza. É muito sério. Mas o fato é que Deus espera o quê? A relação que houve lá no jardim. O homem vai deixar o pai e a mãe, a mulher vai deixar o pai e a mãe, eles vão se unir, vão se tornar uma só carne. Uma vez eu fiz essa dinâmica com os jovens lá da igreja, peguei uma folha em branco, colei com outra folha em branco, e aí depois a gente tentou tirar, e é claro que elas saíram despedaçadas. Por quê? Toda vez que há o divórcio, toda vez que alguém separa, é sempre muito doloroso. Mesmo que os dois tiveram ali uma separação até pacífica, foi acordada pelos dois, mas é muito doloroso por causa dessa ruptura, né? Emocional, física e espiritual. Eu nunca vou dizer que a pessoa que ela separou, ela vai para o inferno, igual nós já ouvimos uma vez. Não somos nós que somos os juízes das pessoas, mas o fato é que a gente também não pode pensar assim que, é normal. Então, se eu casei e não der certo, a gente separa e arruma outro. Não é o projeto de família que Deus estabeleceu no jardim. Inclusive, no livro de Cantares, várias vezes vai aparecer a palavra jardim, nos dando essa ideia, né, de que o amor é santo, sabe? Algumas pessoas, elas vão até falar que esse livro fala de um amor erótico, mas na verdade o livro vai falar de uma pureza. É um amor que é puro, porque um é apaixonado com o outro, e eles se amam e se respeitam, e eles se elogiam, e eles se guardam um pro outro. E eu sei que é difícil falar sobre isso, principalmente quando a gente fala de Salomão, que depois teve tantas e tantas mulheres, né? Mas nesse livro a gente vê como os olhos dele eram para a amada, e a amada tinha olhos só para ele, né? Então essa ideia desse casal remonta lá ao jardim, que é onde Adão e Eva foram colocados ali, a imagem e semelhança de Deus, mesmo sendo diferentes. A união deles multiplicaria outros que seriam também a imagem e semelhança de Deus, um amor de pureza e de santidade. Eu vou dizer agora com as minhas palavras, quando eu leio esse livro, eu entendo que ele é o ideal do amor. A Bíblia é cheia de o ideal. Falei sobre isso quando a gente falou de Provérbios 31. Mas eu não sou essa mulher perfeita de Provérbios 31. Não é que Jesus espera que nós sejamos perfeitos, mas ele coloca um modelo. Qual que é o modelo daquilo que é perfeito, daquilo que é ideal, para que nós venhamos perseguir esse modelo? Até que ele volte e venha de fato nos santificar plenamente. Eu sei que nós nunca vamos ser perfeitos. Mas Jesus falou, olha, sedes perfeitos como meu Pai é perfeito. O que ele quer dizer? Busquem a imagem do Pai, ser quem Ele criou vocês para ser. Qual é o tipo de casal que Deus espera que nós sejamos? Para você que é casado, você que é casada. É esse ideal que a gente vai ver em Cântico dos Cânticos, né? E aí, é interessante porque a Bíblia começa com o jardim e o final dela tem o jardim também, né? Lá em Apocalipse nós vamos falar sobre o jardim. A árvore da vida volta a aparecer na Nova Jerusalém. Então é Deus que teve um começo de um ideal que se perdeu por causa do pecado, mas ele vai restaurar todas as coisas no decorrer da Bíblia até que esse jardim volte. Então quando a gente vê tantas vezes no livro do Cântico dos Cânticos essa palavra jardim, a gente está entendendo que é o ideal do relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa, que nós devemos sempre buscar. E é interessante que, a começar de todos os princípios básicos que nós podemos trazer para o casamento feliz, como eu disse, esse livro, ele é um discurso entre a mulher e o amado. Entre a amada e o amado. Então, uma coisa que Deus colocou no meu coração quando eu estudava esse livro é a necessidade da comunicação. A importância da comunicação.
Se a Sulamita comunicava tudo que ela sentia e como ela amava e como estava o coração dela e as suas inseguranças, né? No início ela vai falar assim, ai, não repara a cor da minha pele, porque eu sou morena, mas é porque eu cuidei da vinha dos meus irmãos. Então tudo que ela sentia, ela colocava em seu discurso. É muito importante em todos os relacionamentos que haja comunicação. Às vezes é tão comum uma pessoa estar chateada com a outra, mas ela não tem coragem de falar direto com a outra pessoa que ela está chateada. E aí ela vai falar com uma terceira pessoa, quase que esperando que a chateação dela chegue em quem a chateou, sendo que nós temos a comunicação. E vamos falar de marido e mulher? Como é necessário, gente, que haja comunicação. Como é necessário que o relacionamento tenha diálogo. Sabe, muitas das vezes o casal ele vai minguando, porque falta um momento onde eles vão sentar e vão expor. Lembra no jardim? Qual que era o relacionamento no jardim? Ninguém escondia nada. No jardim, eles estavam nus. Então não tinha o que esconder. Eles estavam ali de forma verdadeira, um para com o outro. E é uma coisa que precisa haver entre casais, é essa transparência. Sabe, meu marido tem que saber o que eu penso. Meu marido tem que saber o que eu gosto. Meu marido tem que saber o que eu não gosto. Não é assim, quando ele faz algo que eu não gosto, eu emburro. Vai resolver? Não vai resolver. A gente tem que aprender a ser transparentes, não só na relação homem-mulher, mas em todas as relações. Mas a principal, né, que é a que nós vamos entender aqui, é marido e mulher. No jardim não tinha nada para tampar as vergonhas, né, que hoje a gente fala as vergonhas. Nada os envergonhava, nada era escondido. E é assim que nós devemos ser também. Um relacionamento aberto no sentido de diálogo e de transparência. Amém? É muito interessante, eu vou falar aqui de algumas curiosidades sobre o livro. Esse livro, ele não tem um conceito literário rígido, que significa que ele não é só uma coisa. Tem uma hora que é discurso, tem uma hora que vai mais para poesia. Então ele não é definido qual tipo de literatura ele é. Por que esse livro entrou no cânon, né? Por que ele se tornou bíblico, canônico? Por que nós entendemos que ele é sagrado? Porque Deus assim o quis, acima de todas as coisas, nós cremos na soberania de Deus sobre tudo. E esse livro também, na tradição judaica, ele é lido na Páscoa. Todo ano, quando os israelitas se reúnem ali, né, ou se reuniam ali no templo, eram sempre lidos 5 livros, que eram chamados de rolos, e um desses livros é o Cântico dos Cânticos. Outro livro que sempre liam era o de Esther, e curiosamente, tanto o livro de Cântico dos Cânticos quanto o livro de Esther não tem o nome de Deus especificamente ali escritos nele, né? Em Esther a gente vê... não o nome de Deus, mas a gente vê que eles vão jejuar, que as pessoas vão interceder por Esther. Então, interceder por quem? Quem que Mardoqueu está ali protegendo? É o nome de Deus. Mas especificamente não tem escrito ali naquele rolo as 4 letrinhas que simbolizam, né, o tetragrama, que é o que nós chamamos de Yahvé ou Jeová, né? E aí, esse livro de Cantares também não tem nenhuma referência ao nome de Deus. Embora nós vamos analisar, né, essa referência espiritual dessa alegoria, sendo Salomão, né, representado por Jesus, ali representando Jesus, e a Sulamita, nós, a igreja. Mas não tem o nome de Deus nesses 2 livros. Outra coisa interessante é que o livro de Cantares, ele é o único livro que não tem nenhuma citação dele no Novo Testamento. A gente vê Hebreus, né, o escritor aos Hebreus citando Salmos, a gente vê Jesus citando Abraão, a gente vê tantas citações do Novo Testamento, dos outros livros do Velho Testamento, mas o livro de Cântico dos Cânticos não é citado. Amém? Uma coisa muito interessante é que a Bíblia de Genebra, a Bíblia de Estudo Genebra, ela vai falar que essa leitura sapiencial, que é uma leitura de sabedoria do livro de Provérbios, do livro de Cantares, a gente vai ver que ela tem a mesma maneira como foi escrito o livro de Provérbios, é escrito o livro de Cantares. Só que o livro de Provérbios, ele vai focar no relacionamento de um indivíduo com a comunidade.
né? No geral, não é tudo. Fala também sobre o casamento, né? Sobre as relações entre um homem e uma mulher. Mas o livro de Provérbios vai focar muito nisso. Olha, não tenha dois pesos, duas medidas. Seja imparcial, julgue corretamente, né? Então o livro de Provérbios, ele vai focar nessa relação entre a comunidade. Mas o livro de Cantares, ele foca no relacionamento conjugal. Homem e mulher, marido e esposa. A Bíblia Genebra tem um estudo que fala assim, ó, as relações sexuais são um presente de Deus às suas criaturas. Ele as passa, mas restringe a sua expressão a quem se une em matrimônio. Então o próprio Deus define que o prazer da relação sexual, ele é santo quando ele vem de um leito conjugal sem mácula, que é o que está escrito lá em Provérbios. Ou seja, Deus deu prazeres aos seres humanos como do ato sexual, mas deve ser realizado dentro de um matrimônio, uma aliança estabelecida diante de Deus e diante dos homens, de um homem que fala, agora eu sou aqui como Cristo, eu dou a minha vida pela minha esposa, pela minha família, se for necessário, e de uma mulher que se diz, ele é o meu marido, eu sou submissa à autoridade dele, eu cuido dessa família, edifico o meu lar em sabedoria, um povo que se reúne em compromisso para que a casa seja estabelecida debaixo de preceitos bíblicos, do fundamento da palavra que é Jesus Cristo, né? O fundamento, para que quando venham dias maus ela não se abale. O ideal de casal perfeito. Amém? E que tem valor diante de Deus. A Genebra também diz o seguinte: a beleza e o mérito do amor sexual são expressos no início da Bíblia, onde as diferenças entre o relacionamento entre os sexos são associados à criação da humanidade à imagem de Deus. Se o amor sexual fosse um mal em si mesmo, seria uma alegoria inapropriada ao amor de Cristo pela sua igreja. Gente, Deus, ele nos deu de presente, tá? Não é o diabo, não é do diabo o relacionamento sexual. É um presente de Deus que revela o prazer do homem com a mulher e que nos mostra, né? Remonta ao quê? Ao prazer eterno que nós teremos no encontro entre Cristo e a igreja. Por quê? Porque a relação sexual, ela gera um prazer momentâneo. Mas quando nós encontrarmos com o nosso amado Jesus Cristo, gente, vai ser eterno. Um prazer que não se explica eternamente na presença do nosso amado. Amém? Glória a Deus por isso. Então, vamos continuar. Daqui a pouco eu vou falar versículo por versículo, assim, algumas coisas interessantes, alguns versículos que eu tirei pra gente estudar. Mas no mais, gente, quem é o amor? Deus é amor. Em sua essência ele é amor. Então todas as vezes que nós falamos de Cântico dos Cânticos se referindo ao amor, nós estamos definindo também aquele a quem nós servimos. Porque o amor é o reflexo, o amor entre o homem e a mulher é o reflexo do amor de Deus. Uau! Eu achei muito lindo aqui uma afirmação. Deixa eu só ver se eu achei que eu tinha escrito ela, gente. Não é possível que eu não escrevi. Achei. O Cântico dos Cânticos revelam 3 qualidades do amor entre homem e uma mulher e que dessas 3 maneiras manifesta o amor infinito de Deus, o nosso Criador, que é entrega, desejo e compromisso. Muitas pessoas querem os prazeres da presença de Deus, quer sentir o arrepio, quer as promessas, quer a bênção, mas não quer o compromisso. Para a gente viver o verdadeiro amor, a gente tem que estar debaixo dessas 3 coisas: entrega, desejo e compromisso. Quando nós desejamos a Cristo, não adianta eu só desejá-lo. Muitos discípulos desejavam querer mais de Jesus, muitos seguidores ali, né? Muita da multidão queria mais daquele que se dizia mestre, que fazia milagre, que multiplicava pão. Só que não é suficiente só desejar. Você deseja ardentemente, mas aí existe uma entrega. Tome a sua cruz e siga-me. Você quer mesmo? Você quer a mim? Negue-se a si mesmo. Quando você diz não para si mesmo e diz sim para Jesus, então você pode tomar parte com ele também da sua herança. Se você foi capaz de se negar e carregar a sua cruz e fazer parte da morte juntamente com ele, você também vai poder fazer parte da vida. Desejo, entrega e o terceiro é
compromisso. Gente, como tem se perdido, misericórdia, como tem se perdido. Hoje em dia as relações, elas são tão vagas e superficiais e elas só demonstram como tem sido a relação das pessoas com seu Criador. Porque as pessoas entram no relacionamento, mas assim, quando elas veem que tá demais, não, sinceramente, vou arrumar algo melhor. Isso só revela como nós somos muitas das vezes com Deus. Deus, o que o Senhor tá pedindo, não tá batendo muito com os meus desejos, então quer saber? Vou arrumar outro Deus. A gente não fala com essas palavras, mas muitas das vezes é o que o nosso coração faz. Se o ser humano de hoje em dia tão... As pessoas, gente, em todas as áreas, as pessoas não se apegam em trabalho, nem a patrão, nem nada. Se eu sair do serviço, se a empresa ficou desfalcada, meu patrão, eu tô aqui hoje, amanhã, se eu sair, amanhã vai 2 dias. Então as pessoas, elas têm apresentado nos últimos dias, nos últimos anos, uma maior dificuldade de apresentar compromisso em seus relacionamentos. Eu tô na igreja, mas se tiver qualquer coisa aqui que eu não agrado, eu que não fico, sou obrigado. Eu saio da igreja, eu saio do casamento, eu abro mão dos meus filhos, eu abro mão do emprego. Eu não me apego a nada. Não é assim que são as pessoas hoje em dia? A geração de hoje, ela é assim, desapegada. Só que isso reflete a maneira como nós temos agido com Deus. Nós não. Como a maioria tem agido com Deus. Vamos falar assim. Que é uma relação superficial de enquanto você me der o que eu quero, eu tô contigo. Mas quando essa relação começar a ficar difícil pro meu lado, eu deixo essa aliança. Não é isso que Deus espera de nós. Ele espera desejo, entrega e compromisso. Amém? Vamos lá então. Vamos começar no capítulo 1, só alguns versículos, tá? Sei que eu já falei 32 minutos, mas só alguns versículos do 1 ao 4 pra gente poder meditar. E no mais, tenha compromisso. Tenha compromisso com a verdade. Tenha compromisso com o Senhor sobre todas as coisas. Tenha compromisso com as relações que Deus te entregou. Amém? Número 1, capítulo 1 vai falar, começa com a amada falando. E ela já fala assim: beija-me com os beijos da sua boca. Beijo, gente, é uma expressão de extrema intimidade. Embora que essa geração se perdeu, mas os nossos filhos vão voltar. Amém? Nossos filhos, ou a próxima geração, no nome de Jesus, vai voltar com essa ideia de que o beijo ele reflete intimidade. E por isso, quantas pessoas nós temos visto que têm voltado isso, que têm estabelecido de novo os antigos marcos e que têm beijado no altar. Lorena, pelo amor de Deus, você é doido, deixa esses jovens curtir. Não desperta o amor antes da hora, gente de Deus, nós temos hormônios. Todos vocês que estão aqui online sabem muito bem do que eu tô falando. Não desperta o amor antes que ele queira. Amém? O beijo reflete intimidade. Quando a amada começa dizendo: beije-me com os beijos da tua boca, ela já fala: porque o seu amor é melhor do que o vinho. O vinho é uma expressão de prazer. Só que é uma expressão de prazer terreno. O que ela está dizendo? Existe o vinho, ou seja, um prazer, mas o seu amor é mais elevado. Eu achei linda essa expressão. O seu amor é mais elevado do que os prazeres terrenos. E aí eu tô referindo para Jesus, né? Claro. O vinho é excelente, Senhor. O Senhor pode me encher de bênçãos, de presentes, de saúde, de paz, de realizações na minha família, no meu ministério. Mas a verdade é que o que a noiva diz pro noivo é: o seu amor é melhor do que o vinho. O amor de Cristo, ele é mais elevado do que qualquer prazer terreno e material, né? Glória a Deus por isso. Inclusive tem um salmo que vai falar assim: o teu amor é melhor do que a própria vida, por isso os meus lábios te louvam. E aí a amada vai falar assim: olha, não é de admirar que todas as moças o amem, né? Salomão, gente, era o partido da época. Imaginar que ele se apaixonou por uma simples e humilde, provável pastora. Ah, gente, que coisa linda. O Senhor, ele é Deus dos improváveis. E aí ela fala uma frase linda que fala: o rei me trouxe ao quarto dele. Ou em outra versão fala: ele me introduziu nas suas recâmaras. O rei me chamou para a intimidade.
Vocês estão vendo que eu já tô levando tudo para Jesus, né? Depois eu falo de alguns princípios para casamento, mas a gente não consegue, gente, ver Jesus em tudo, gente. O que tá dizendo aqui? Ele me levou para suas recâmaras. Jesus veio, gente, em terra, Deus encarnado, para restaurar de novo a intimidade do homem com Deus. Agora o homem pode ser amigo de Deus de novo. Nós podemos entrar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho, através da nova aliança do sangue de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, a noiva está dizendo, olha, beije-me, seja íntimo comigo. Entra no quarto comigo, me leva à intimidade, Jesus. Eu não quero só um amor de, eu conheço Jesus, eu sei quem ele é filho de Maria, de José, é o carpinteiro. O irmão dele não é Tiago. Não é esse tipo de relacionamento que Deus espera. Eu sei quem Jesus é, eu sei o que ele gosta, eu conheço os seus desejos, eu conheço o propósito do coração dele, eu sei o que o faz feliz, eu sei o que o faz chorar. Eu amo, eu não sou só familiar com ele, eu tenho intimidade. Tem pessoas que nós somos familiares, né? Esses dias eu vi alguém na academia, eu falei, gente, esse rostinho me é familiar. Aí ela me cumprimentou pelo nome, né? Eu sou dona de fazer isso, gente. Eu sou péssima de fisionomia, de decorar o nome. Aí eu falei, ei, tá boa! E ela falou, joia! E eu falei, nossa, não tô lembrando você. Porque eu tô aprendendo a ser sincera, sabe? De cara já. Não tô lembrando você. É da escola? Aí ela falou, não é da escola, não. Eu sou amiga do amigo. Eu sou esposa do amigo do seu marido e tal. E aí, eu sou familiarizada com a fisionomia dela, mas eu não tenho intimidade. Deus não quer pessoas familiarizadas, né? Vai ter um dia que vão chegar diante do trono e vão falar com Jesus. Jesus vai falar, parte de mim porque eu não te conheço. Eles vão falar, mas como assim? Não, nós profetizamos no teu nome. Olha como é que eles conheciam Jesus de maneira familiar. O teu nome foi colocado, estava na nossa boca. Expulsamos demônio, curamos enfermo, operamos maravilhas. E aí Jesus fala, aparta de mim, fica longe de mim, porque eu não te conheço. Meu Deus, não é ser familiarizado, é ser íntimo. Amém? No versículo 6 é interessante porque ela começa a falar assim, olha, não me olhem assim porque eu sou morena. O sol escureceu a minha pele, meus irmãos se zangaram comigo, me obrigaram a cuidar de seus vinhedos. E de mim mesma não pude cuidar, da minha videira não pude cuidar. E num estudo fala que ela tinha uma certa insegurança sobre a sua aparência. Meu amado, você é tão belo, mas eu sou morena demais, é porque o sol me queimou, né? E aí nós vamos entender que a própria igreja, quando ela se encontra com o noivo, ela fala, eu sei que desde a queda, não tenho sido perfeita, a noiva perfeita, eu sei que tenho mácula, eu sei que tenho vestígios de pecado na minha alma. Mas aí o noivo não vai olhar para isso, porque ele quer a noiva. Ele quer limpar a noiva, ele quer santificar a noiva, né? Não é que o noivo vai nos receber de braços abertos e de qualquer jeito, não. A gente vai sim entrar nessa presença de qualquer jeito, mas ele vai transformar essa plebeia em princesa. É isso que a igreja é. Ela é transformada, santificada por meio do Espírito. Inclusive, o noivo vai chamar a noiva várias vezes de quem tem olhos como de pomba. E é tão interessante porque assim, a visão para mim de olhos de pomba são olhos esbugalhados. Mas quando a gente vai pesquisar, o olho de pomba simboliza suavidade. Suavidade, assim que fala, gente? Doçura, beleza. Eu acho que é isso, né? Suavidade. Por um momento veio na minha mente a palavra suavidez. Não, suavidade mesmo. Então os olhos de pomba são suaves, são puros. Uma vez eu li num livro que fala que a pomba, ela só tem olho para ela consegue focar só naquilo que está diante dela, ela não tem uma visão periférica. Igual eu tô aqui olhando para a câmera do celular. Oi, filha. Olhando para a câmera do celular e eu consigo ver o que tem aqui na minha esquerda. Eu consigo ver que tem um copo de água rosa, eu consigo ver que tem uma tela de um computador. Então, eu consigo ter essa visão periférica, mas a pomba não, ela olha fixamente para um lugar e ela consegue olhar somente para aquele lugar. E aí quando a gente vê o noivo falando, olha, seus olhos são como de pombas, está dizendo, você tem olhos só para mim. Seus olhos são suaves. E eu citei pomba porque eu estava me referindo ao Espírito Santo que nos santifica, né? Então a gente vai ver que nós
temos aqui algo que simboliza o Espírito Santo na amada. Os olhos como de pomba. É tão interessante falar sobre isso porque o Espírito Santo, ele representa, né? Ele é representado por uma pomba. Quando Jesus batizou, né? João batizou ele ali no Rio Jordão, veio uma pomba que posa sobre Jesus ali representando o Espírito Santo. E é interessante porque vocês já perceberam como a pomba, ela é um animal tão assim, eu não lembro a palavra agora, mas sabe, qualquer movimento brusco você espanta ela. Ela é um animal, talvez sensível não seja a palavra certa, mas o Espírito Santo também é assim. A gente tem que ter cuidado com as nossas ações, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, porque temos o Espírito em nós e muitas das vezes um pouquinho de moscas mortas podem fazer com que todo o perfume, né, se torne mal cheiroso. Lembra que nós lemos ontem? Então nós precisamos cuidar do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos andar como pessoas que andam cautelosamente, porque nós temos Deus dentro de nós. Hoje eu estava escutando o livro que eu estou terminando, que fala dos prazeres de Deus, do John Piper, e ele fala assim, olha, a gente entende a gente entende que Deus ou ele ama ou ele detesta algo. Não tem um meio termo, isso aqui mais ou menos. Em tudo na vida, tanto das coisas da igreja quanto das coisas seculares, ou Deus ama ou ele abomina. E eu tava meditando sobre isso, quando eu tava dirigindo, peguei o celular, falei, vou mandar uma mensagem, logo me veio essa ideia. Tudo que eu faço, ou Deus ama ou Deus abomina. Se eu mexer no celular, no trânsito, é uma infração da lei de tráfego, né? Então, o que eu tô fazendo, Deus abomina. E aquilo me gerou temor no meu coração, né? Que nós sejamos como essa noiva amada que tem o Espírito Santo e que vigia os seus passos, para nunca se esvaziar do Espírito Santo. Amém? E aí, o amado começa a falar para ela, olha, você é a mais bela de todas as mulheres. Olha que interessante que ela veio ali com toda a questão da sua aparência, né? Toda a insegurança. Porque eu sou morena demais. Mas aí ele começa a falar, você é a mais bela de todas as mulheres. E aí ele chama ela, né, para conhecer a trilha dos rebanhos. Ela mesma fala, onde você vai levar seu rebanho hoje? Porque eu quero estar lá. Onde você vai estar hoje? Eu quero estar onde você está. E aí ele elogia ela, ele diz, você é cativante, minha querida, você é como uma égua entre os cavalos de Faraó. Talvez hoje seria um insulto, né? Mas naquela época, imagina que o Faraó é o homem mais importante de um reino. Os cavalos de Faraó, as éguas de Faraó eram as mais belas, escolhidas a dedo. Eram muito bem cuidadas. Elas eram um exemplo ali, né? Um símbolo de força e também de beleza. Então ele tá chamando ela, é um elogio, tá, gente? Ele chamar ela de égua é um elogio. Não é qualquer égua, é a égua dos cavalos do Faraó, né? Outra coisa que é interessante falar é sobre essa necessidade do elogio, né? A gente não pode perder isso. Nunca pode perder isso. Eu sei que tem pessoas que têm uma linguagem do amor que expressa-se mais oralmente. Essa pessoa sou eu. Eu sou o tipo de pessoa que tá sempre falando, eu falo com meu marido, nossa, é tão bonito, você é o pastor mais bonito do Brasil e do mundo. Eu sempre falo com os meus filhos, gente, esse menino é bonito demais. A minha linguagem do amor é essa. Nossa, eu amo tanto você. Eu falo muito com meus amigos, nossa, é tão bom ter essa amizade, é tão bom ter você. Eu sou, minha linguagem do amor ela expressa em palavras. Só que a gente nunca pode perder isso com o tempo, né? Às vezes, e nós vemos no livro de Cântico dos Cânticos, que eles vão passar por momentos difíceis. Eles passam por momentos de solidão, eles passam por momentos onde eles não estão perto e eles têm problemas ali, né, na sua relação conjugal, mas existe uma redenção, existe uma reconciliação, graças a Deus por isso, né? Mas então nós não podemos perder, por causa dos muitos anos, por causa das muitas frustrações, perder isso de um amar o outro, de um elogiar o outro. Elogie seu cônjuge, talvez tem tanto tempo que você não elogia, não fala nada dele, né? Você que é homem, fala da sua esposa, nossa, que comida gostosa, obrigada. Obrigada porque eu vejo como você limpa a casa com prazer para nós. Eu vejo como você faz a comida com alegria. Eu amo sua comida. Você pode dizer pro seu esposo, olha, eu vejo o seu esforço para trazer recurso para casa, viu? Eu vejo que mesmo não sendo perfeito, você procura passar tempo com seus filhos.
encontre algo para elogiar. Encontre algo, né? Um dia eu li isso num livro, só que eu preciso, amanhã eu vou ler de novo e vou trazer. Mas um dia alguém que estava tão chateado com a esposa, é um livro do Gary Chapman que fala O Casamento Perfeito, eu acho. O Casamento que Você Sempre Sonhou. Muito bom o livro, inclusive. E aí ele fala que um dia ele saiu com tanta raiva da esposa dele, tanta raiva. Só que ele foi falar com Deus, né? Porque o nosso crente é assim, nem passar ódio a gente pode, né? A gente vai falar com Deus, assim, eu tô com tanta raiva pela atitude dela e tal. E Deus falou assim, quando você voltar pra casa, elogia ela. Elogia ela. E aí ele falou, não, você tá de brincadeira, eu tô com tanta raiva. Não, você vai elogiar. E aí quando ele volta e elogia, ele quebra todo aquele ódio, né? E o amor, gente, ele cobre multidão de pecados. E aí ela também acaba, né, se derretendo toda ali. Alguém tem que quebrar o ódio, né? Tem nesse livro também, fala de um sábio. Esse eu vou trazer amanhã, tá? Não vou esquecer não. Sobre a questão do elogio. Que esse eu escrevi, eu tenho certeza. Mas vamos lá então. Elogie o seu cônjuge. Fale como ele é importante. Agradeça a Deus por ele, por mais imperfeito que ele seja. Não se esqueça que você também é, né? Seja uma pessoa que agradece, seja uma pessoa grata. Encontre motivos para agradecer. Amém? E aí nós temos um versículo muito lindo, que é o versículo 12 do capítulo 1, que vai falar assim, vou ler na versão mais antiga. Enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Vou repetir. Enquanto o rei está sentado à mesa, à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Essa é uma incrível referência messiânica. De que, gente? Quem que quando Jesus estava sentado à mesa exalou perfume? Vocês já sabem, né? Que vocês são bons de Bíblia, estudados da palavra. Marcos 14, versículo 13, vai falar o seguinte. Não, versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então esse versículo é uma clara referência ao Messias. E a noiva de Cristo aqui, né, referenciada pela Sulamita, que vai perfumar o amado, que vai preparar o amado ali pro dia do seu sepultamento, né, que foi o que aconteceu ali naquela situação. Uma coisa que eu achei interessante nos meus estudos é que o versículo 14, a amada, ela chama, né, o amor deles como um ramo de flores. Fala, é como um ramo de flores de rena dos vinhedos de En-Gedi. E aí no estudo fala que comparar o amor a um ramo de flores significa que o amor, ele precisa ser cultivado. Cultivado. Gente, é necessário cultivar o amor. Às vezes a gente pensa assim, não, amo demais. E aí os dias vão passando e as coisas vão se desgastando. É como uma flor, né? E eu amo flor, aprendi a amar a flor, né? Deixa eu ver se minha amiga Marquiane tá aqui, que eu vi que ela entrou. Não, ela não tá mais. Mas a Marquiane é uma das que mais me deu mudinhas, né? Eu tenho mudinha da minha mãe. Gente, minhas flores, toda minha mãe, minha sogra e a Marquiane. As principais. Né? Então, assim, eu aprendi a amar a flor por causa dessas 3 referências da minha vida, né? E aí, a flor, gente, ela é incrível, ela tem que ser cuidada. Eu tenho um lírio, esse lírio eu ganhei um dia na igreja. E ele é assim, um dia que você não goa ele, nessa época de seca, ele já faz assim, ó, pá, né? Assim como uma planta precisa de cultivo, precisamos aguar, tirar as coisas, as folhas mais velhas e ressecadas, a gente precisa adubar, assim também é o amor, né? E não só o amor entre casal, o amor do Senhor. Esses dias quando eu estava dormindo, Deus falou algo no meu coração, na minha mente, né? No meu coração, que é assim, filha, ou você está se enchendo ou você está se esvaziando. Não tem um meio termo. Não tem, eu tô aqui agora, eu vou amarrar o balão e vou dar uma parada agora, né? Na vida espiritual, ou tem 2 coisas que estão acontecendo, gente. Sempre tem algo acontecendo. Ou a gente está se enchendo, ou a gente está se esvaziando. E é tão interessante porque o balão, ele é assim, ele se esvazia muito rápido, sem esforço nenhum. Mas para encher a gente precisa esforçar. Então, no nosso relacionamento com Deus tem que ter cultivo diário. Temos que cultivar.
O que é cultivar o relacionamento com Deus? É ter tempo em oração, na leitura da palavra, é buscar fazer aquilo que... é buscar conhecê-lo, fazer aquilo que o agrada, aquilo que traz alegria ao coração do Senhor todos os dias. Às vezes, ontem foi um dia ótimo, nós tivemos um culto maravilhoso, uau! E hoje? O que você tem para fazer hoje? Porque o ontem já passou. Nós não podemos ficar só nos dias de evento, nos dias que tem algo diferente na igreja, nos dias que vem alguém de fora, nos dias que aquela banda abençoada e ungida tocou aqueles louvores. É todo dia. Não podemos focar só no culto de domingo, senão o amor não aguenta, né? Precisa ser cultivado. Uma coisa interessante sobre o livro de Cantares, gente, é que muitas pessoas erram, eu já cometi esse erro, que é de chamar o noivo de Rosa de Saron e Lírio dos Vales, né? Na verdade, o capítulo 2 começa com... a amada está dizendo, o discurso está com a amada, e ela diz, eu sou a Rosa de Saron e eu sou o lírio dos vales. Ou seja, quem é o lírio dos vales e a Rosa de Saron não é o Senhor Jesus, é a noiva, é a igreja, tá? Então é um erro que muitas pessoas cometem, inclusive a gente já viu ele em canções, né? Tem uma canção da harpa que fala isso, né? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido de milhares para mim, dos vales é o lírio, a estrela da manhã. E tem uma hora que fala Rosa de Saron também. Então, na verdade, a Bíblia está se referindo como Rosa de Saron e Lírio dos Vales à esposa, à noiva e, portanto, né, simbolicamente à igreja. Só uma curiosidade. O versículo 4 do capítulo 2, uma frase linda que fala: ele me trouxe ao salão de banquetes e seu grande amor por mim é evidente. Em outra tradução, levou-me à casa do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. O amor de Cristo é evidente nas nossas vidas. E por causa do amor de Cristo, nós temos um banquete espiritual. Nós temos o quê? Prazeres eternos nele. No final do capítulo 2, a gente vê o amado falar: olha, levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela. Deus está nos chamando para essa intimidade, amém? Versículo 15 é muito importante do capítulo 2, que fala assim: olha, peguem todas as raposas, as rapozinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Gente, as raposinhas, elas são muito perigosas. Eu já tô terminando, viu, gente? Vai ser bem rapidinho esse finalzinho agora. Apanha-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Uma coisa que a Bíblia vai dar a entender pra gente é que, da mesma maneira como o amor deve ser cultivado, sabe quando você tem uma planta e você vê que tá crescendo umas ervas daninhas, aqueles matinhos, e você tem que arrancar, porque senão aquilo é uma praga, que toma conta? É assim também que deve ser na nossa vida conjugal, com o nosso amado, físico e espiritual. Tem coisas que, por menores que sejam, se forem mantidas, vão destruir o relacionamento. Falamos ontem sobre um pouquinho de mosca morta, né, num frasco de perfume, que faz com que todo perfume fique com mau cheiro. Lá em 1 Coríntios 5,6 fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ou seja, um pouquinho daquilo que não é bom pode trazer uma destruição de tudo que vocês construíram e que hoje está em flor. Isso é muito sério, gente. Tem uma vez a gente ouviu uma história, Edmundo até contou, né, lá na congregação, e vou repetir. Imagina num casamento que a esposa fala assim: ô amor, tô tão cansada, cheguei do trabalho cansado, hoje foi um dia tão estressante, será que você pode lavar as vasilhas pra mim? E aí o marido fala assim: amor, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu não lavar as vasilhas, isso é uma questão de divórcio? E aí ela fala assim: não, de jeito nenhum. Nós não vamos divorciar por causa de vasilha que você não lavou, né? Então não vou lavar não. Aí ele não lava. Aí de repente um dia ela tá lá agarrada com as crianças e ela fala: amor, será que você pode dar um banho vou falar de mim aqui. Será que você pode dar um banho no José? Que eu tô aqui fazendo comida e tal. E ele chega lá na cozinha e fala: tá, deixa eu só te perguntar, se eu não der um banho no José, é uma questão de divórcio? E aí a mulher fala: não
Não vou me divorciar de você, porque um dia você não deu banho na criança, né? E um dia a esposa tá lá, olha amor, eu tô querendo tanto fazer isso, eu queria tanto entrar nesse projeto, eu queria tanto, eu creio que é de Deus pra mim e tal, será que você pode me apoiar? E aí ele fala, olha, questão de divórcio. Aí chega um dia, sabe o que acontece? Que se essas raposinhas não forem tiradas, as coisas mínimas acabam se tornando de fato uma questão de divórcio. Divorciou só por causa da vazia? Não foi. Só por causa da falta de apoio com as crianças? Não foi. Só por causa da falta de apoio nos outros projetos da vida? Não foi. Mas foi a junção de todas essas coisas que trouxe a ruína para o casamento. Então, tome cuidado. Você já viu que a relação, olha, um dia que você estava estressada, que você fez algo, mas aí você já não quis pedir perdão mais. Ah, não, a gente passa por cima disso aí. Um dia que você acabou pensando só em si e não pensou nele. Ah, mas tá bom, porque também me esforço bastante. Um dia que acabou que você omitiu um fato só por seu próprio bem. São raposinhas que juntas destroem todo o vinhedo. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então cuidado com as pequenas coisas. As omissões, a falta de carinho nos dias especiais, a falta de um elogio, de reconhecimento, a falta de uma proteção, de um amparo num dia mau. As coisas pequenas do dia a dia, acordar e não falar um bom dia, de não celebrar com o seu amado uma conquista boa, de não chorar com ele. Um dia que você está nervosa, mas que você evita falar uma palavra dura que vai trazer ofensa. Um perdão que acontece de maneira mais rápida. Tudo isso de maneira é pequeno, mas que junto pode fazer toda a diferença. Amém? Cuidado com as raposinhas. Capítulo 3, eu marquei 2 versículos só, que certa noite na cama, a amada diz, ansiei por meu amado. Ansiei por ele, mas ele não veio. Então ela se levantou, ela foi pela cidade, ela procurou por ele, perguntou aos guardas, até que ela o encontrou. Abraçou ele, levou à casa da sua mãe, onde ela foi concebida. E aí ela vai falar, né? Moças de Jerusalém, não desperta o amor antes do tempo. Aqui a gente vai ver que a amada, ela ansiava pelo amado. Ela estava ali deitada na cama, ou seja, ela estava num lugar, gente, de conforto. Mas ela se levanta, porque ela fala, eu quero ir atrás dele. Levando para Jesus, né? Deus espera que nós o busquemos. A Bíblia é toda sobre buscar a Deus. E Jesus deixa claro, quem me buscar vai me encontrar. Então salte da cama, saia desse lugar de... Inclusive tem essa ministração da Ana Paula Valadão, que ela usa o texto de Cantares, quando tem aquela parte que virou meme, né? Salte da cama, salte desta cama. Ela tá falando para a igreja de Cristo, olha, tá na hora de saltar da cama, de sair do sono espiritual e de ansiar pelo amado. Capítulo 4 ele vai falar, né, novamente, chama ela dos seus olhos como de pomba. Versículo 2 é interessante, que ele fala, seus dentes são como ovelhas recém-tosquiadas e lavadas, nenhum deles falta, ou seja, seus dentes são branquinhos, você não é banguela. Só uma curiosidade, né? E aí no final do capítulo 4 e no início do capítulo 5 ele faz várias menções a jardim. Ele chama ela de meu jardim particular. Meu Deus. Então, lembrando, né, que a gente vai entender que é esse ideal de casal que a gente viu lá no jardim e também ideal de relacionamento com Deus, que começou ali, né, no momento da criação. Deus, na viração do dia, todos os dias ali com o homem, um relacionamento de intimidade. Amém! Falei demais hoje, gente. Nem respirei. Tô falando muito rápido. Me fala a verdade aí. Se estiver falando muito rápido, vocês me falam, que eu fico tão animada. E tem tanta coisa pra falar. E eu fico animada. Então, se eu estiver falando rápido, gente, pode postar aí, tá, Lorena? Fala um pouquinho mais devagar, pra gente tentar entender. Nilde, obrigada por tudo, querida. Ficar desde o início aqui, né? Sossô, querida. Irmã Rose, querida também. Ivonete, recuperando, né, amada? Em nome de Jesus, daqui a pouco boa. Minha querida sogra, que vai estar viajando com a minha filha. Orem por elas, por eles, né? Toda a família. Vai ser bênção em nome de Jesus. Obrigado por tudo, por tanto. Minha mãezinha amada, que me ensinou a gostar de planta mais do que todas as coisas, né? Mais que... Tô brincando. Mais que todas as coisas, não. Mas você, mãe, é meu exemplo. Você
é uma bênção na minha vida, meu Deus. Minha querida Marília, Dona Piedade, a Alda também, que tá no nosso meio. Leonardo ficou até o final. Que bênção, que bom, gente. Que nós tenhamos homens também, né, querendo aprender mais da palavra de Deus. E a Chiquinha, vocês, gente, são bênção. Obrigado, viu? Por tudo. E portanto, obrigado pela companhia. Que Deus abençoe vocês grandemente. Se vocês estão numa relação conjugal, aproveitem todo o fruto que essa relação pode trazer, né? Sejam os frutos do relacionamento físico, que Deus se agrada, foi Ele que deu essa alegria e esse presente. Seja o fruto dos filhos e dos netos. Aproveite tudo que a relação que Deus deu para o homem e para a mulher tem, né, em sua pureza e santidade. Tem alguma coisa impuro? O leito está com mácula? Então busque a Jesus para a santificação. Amém? Que bom, Léo. Deus abençoe, viu? Fico muito feliz. Obrigada por tudo, gente. Amanhã a gente termina Cantares e sexta, Isaías. Eu tô muito animada, porque o livro de Isaías meu Deus, é muito forte. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Jesus permitir. Com Deus.